ontem nós trouxemos aqui a questão, e falamos aqui durante a live sobre a questão do Felipe Martins. E eu quero emendar aqui, porque o Felipe Martins é uma situação, o Kleber trouxe a fala, inclusive, do Chiquinho. Já reverteu tudo, né, Kleber? O Moraes parece que deu para trás, já... Eu acho que tem até uma fala do Chiquinho. Será que é longa aqui? Eu acho que dá para a gente colocar. Mas eu queria juntar esses dois temas. Não são exatamente a mesma coisa, mas são ambas pessoas perseguidas pelo regime, né? Claro, nós temos o Felipe de Martins, para mim, o maior intelectual da direita no momento, depois do professor Olavo de Carvalho. Eu não estou falando de política, tá, pessoal? Estou falando dos bastidores aí. Para mim, o Felipe tem essa posição. E nós temos, do outro lado, exilados políticos. Nós temos exilados que conseguiram ir para países que defendem a liberdade, como é o caso do pessoal que está nos Estados Unidos, o Alan, Paulo Figueiredo, o Constantino e tudo, que aí conseguiram guarida num país que respeita a liberdade, e nós temos outros que foram para outros países. E, nesse caso, nós temos a situação da Zambelli. Ontem, o Kleber me mandou, durante a live aqui, as cartas da Zambelli. Eu nem entendi o que era, ele mandou um monte de cartas, eu não sabia o que era. Aí, durante a live, no finalzinho, eu parei ali para ler. Quando eu vi, eu mandei para o pessoal do editorial, disse, não, precisa fazer uma matéria sobre isso. Então, eu queria juntar essas duas situações. No caso do Felipe G. Martins, o que tinha acontecido ontem é que simplesmente o Moraes pirou e, desculpa, né, ultrapassou todos os limites aí do direito e destituiu o advogado do Felipe G. Martins. E ele, de próprio punho, escreveu hoje e disse assim, não, eu quero o meu advogado. E o Moraes parece que já recuou com isso, quero análise aí do Kleber sobre isso. E também no caso da Zambelli, e aí passa para o Fábio também. Está com vocês aí, está com você, Kleber. Bom, ontem nós havíamos declarado o absurdo jurídico, né, ao qual foi submetido o Felipe Martins. E hoje, na minha live, eu disse que o ministro Alexandre de Moraes estaria incorrendo, inclusive, em crimes seríssimos. Né, e não só de abuso de autoridade, mas crime de responsabilidade e outros que poderiam advir. Porque ele está mantendo em cárcere até hoje uma pessoa que o próprio Departamento dos Estados Unidos reconhece que foi detida através de um documento falso, de uma prova falsa. E isso está muito sério. Só que a gente tem um aspecto muito interessante nessa questão do Alexandre de Moraes e do Felipe Martins, que ele recuou, voltou atrás, não somente por um pedido do Felipe Martins e do advogado Jeffrey Tichini, ele voltou atrás por pressão da própria sociedade. O abuso que ele cometeu foi tão flagrante, foi tão aviltante, que a própria sociedade se contrapôs. E o Chiquini hoje trouxe uma nota da OAB, né, a OAB dizendo que não iria, não tinha ficado estarrecida e que não iria compactuar com aquilo. E muito provavelmente a OAB, porque eles têm esse canal de ligação, entrou em contato diretamente com o ministro Alexandre de Moraes e a situação do Moraes ficou muito ruim porque ele estava infringindo mais uma vez os direitos humanos. Porque quando você limita, cerceia a defesa, não permitindo que a defesa tenha seu próprio advogado constituído, interfere na defesa, que foi o que ele fez, ele está violando direitos humanos mais uma vez. Então, o recuo do Moraes se deu em relação a isso. Mas aí entram outros fatores, e que a gente fala que são as coincidências da vida, né? Tudo aconteceu com a questão da Maria Corina Machado, as questões todas da OAB fazendo as notas, ele voltando atrás,